Mas tem um outro lado também, né? Vocês querem porque ficam na expectativa de terminar o curso de vocês, né? Vocês fizeram o primeiro, o segundo, começa o terceiro e tem o quarto. Vocês estão no meio da balança aí. Vocês estavam subindo a rampa. Agora vocês vão descer a rampa, né? Agora é só alegria, descer a rampa para chegar na formatura de vocês. Mas esse tempo de seminário é um tempo bom, é um tempo agradável, um tempo de estudos, né, de compartilhamento com os amigos. Tudo bem que a gente está meio na pandemia, está numa situação meio estranha, né? Não estava nos planos a pandemia, mas paciência. Fazer o quê, né? Esperando aí que a gente consiga se livrar dela o quanto antes, orando a Deus que seja somente esse semestre, né? Que agora o nosso governo consiga dar conta das vacinas e a gente consiga se vacinar, né? Depois da vacina, aí a gente consegue voltar. Antes da vacina, com essas cepas aí da África do Sul, da Inglaterra, de Manaus, né? E outras que podem ser que apareçam aí, fica complicado. Então, orando a Deus aí para que dê tudo certo, que a gente fique livre dessa situação. Bom, queridos, acho que a gente poderia começar orando, né? Ganhando um tempinho aqui enquanto os colegas entram ainda, e pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse ano letivo. Até o reverendo Roberto Brasileiro já deu uma palavrinha para vocês já viram, né? Até ele já deu uma palavrinha para vocês de boas-vindas. A ideia é que ele abrisse o semestre, né? Mas com a pandemia ele abre, mas numa mensagem à distância. Alguém gostaria de fazer algum pedido de oração para a gente iniciar? Aproveitando esse tempo que alguns colegas ainda estão chegando aí. Alguém gostaria de compartilhar para a gente fazer uma oração? Se alguém quiser falar, destrave o microfone, pode falar. Ou não também, né? Ok. Então eu vou pedir para o André Maciel orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas aqui, sobre esse ano letivo. Amém. Acho que no mais todos têm mais a agradecer, né? Pelo que a gente percebe. Vamos agradecer então, por ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, por este momento de aula, Senhor Deus, iniciando mais um ano letivo, Senhor Deus. Te louvamos pela vida do nosso reverendo, Senhor Deus Paulo, por todos os alunos que estão aqui, por todos nós, Senhor Deus. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem guardado e preservado as nossas vidas, tem sustentado, tem, Senhor Deus, realmente cuidado de cada um de nós. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor guie, Senhor Deus, este curso, mais este ano, Senhor Deus, mais esse semestre, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, nos capacite a compreendermos, Senhor Deus, as matérias, atividades, e que possamos, Senhor Deus, fazer da melhor forma, Senhor Deus, entendendo que fazemos tudo para o Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Continue conosco, nos sustentando, Senhor Deus, toda essa família SPS, sustentando todos os nossos familiares, Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua graça sobre cada um de nós. Te louvamos assim, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado pela oração, André. Deus abençoe. Bom, queridos, deixa eu ver uma coisinha aqui. Só um minutinho. Colocando no chat aqui, acho que abriu para todo mundo aí, o nosso Google Classroom, tá? De HPC 2, tá bom? Então, vocês quiserem acessar agora lá ou depois, mas aí você já tem o nome da turma, o código da turma e o link para você acessar direto lá. Você registra e
registrando, você já vai ter acesso a alguma coisa que eu coloquei lá, tá? Então, inicialmente, o registro é necessário, porque os trabalhos e as leituras e o material todo vai ser entregue lá no Classroom. Então, vai ser a nossa forma de comunicação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui. Lá na tela, no Classroom, vocês terão acesso... Deixa eu ver aqui. Vocês vão ter acesso ao nosso... Bom, vocês já receberam o programa da disciplina, receberam? Acho que o Thierry passou para vocês. Já foi enviado, professor. Já foi enviado, né? Então, se você quiser abrir, que eu acho que eu não consegui compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o conteúdo programático. Vou ver se ele vai abrir aqui. Abriu para vocês aí? Ainda está na tela. Oi? Abriu o conteúdo programático? Está mostrando só as pastas. Não entendi. Acho que todos falaram ao mesmo tempo. Desculpa. Está mostrando a tela só do seu computador, pastor. Ah, não está mostrando o arquivo? Não aparece ele aberto. Aparece só os arquivos para abrir. Ah, que legal. O senhor precisa clicar no arquivo que foi aberto lá, o PDF. E pior é que ele já estava até aberto já. Fechar atual. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês têm aí, acho que vocês podem abrir o programa, né? Pode ser? Pode. O conteúdo? Pode ser? Pode. Porque vocês têm o conteúdo aí. Acho que vocês podem abrir aí no... Depois eu vou tentar abrir outra coisa aqui também. Mas tudo bem. Bom, vamos passar rapidamente pelo conteúdo aí. Vocês abrem aí no programa de vocês. A disciplina é a Escola de História e Pensamento Cristão 2, HPC 2. A ementa, a disciplina pretende abordar contexto histórico em que se deu a diversidade do pensamento teológico eclesiástico, expondo e examinando as principais manifestações teológicas surgidas após a Reforma Protestante, focalizando a ortodoxia protestante e o liberalismo teológico na ótica bíblica reformada. De forma geral, a nossa disciplina nesse semestre, ela abarca o segundo momento de História do Pensamento Cristão 2, né? Lógico, 2. Nós trabalhamos o 1, semestre passado, agora o 2. No História do Pensamento Cristão 1, nós trabalhamos até a Reforma Protestante, né? Caminhamos desde a Igreja Antiga, ali, o início da Igreja, os apologistas, os pais apostólicos, trabalhamos alguns tempos da Igreja, da Idade Média e tudo mais. E esse segundo momento agora de História do Pensamento Cristão, a gente trabalha a segunda parte, que seria, então, pós-Reforma Protestante. Então, a gente começa um pouco ali com Lutero, né, o próprio Calvino e outros acontecimentos naquele período, e a gente vai seguir até o momento mais moderno da Igreja, né? O ideal seria a gente conseguir o máximo encostar até os nossos dias, tá? Então, a gente vai caminhar por aí. Bom, conteúdo programático nos objetivos: conceituar a doutrina reformada no conjunto das demais correntes teológicas elaboradas na história, compreender o desenvolvimento e expressões do pensamento cristão no contexto que foram tomados, entender que personagens, datas e lugares são intimamente relacionados com elaboração de fé, discernir a história do pensamento cristão, as sistematizações de fé coerentemente bíblicas. Então, dentro do conteúdo programático, concepções de relação de igreja e Estado, trabalharemos o pietismo, iluminismo, deísmo, liberalismo, fundamentalismo, pentecostalismo, o neopentecostalismo, existencialismo, a neo-ortodoxia,
teologias contemporâneas, teologia da libertação, teologia feminista e a teologia no Brasil. Então, vocês veem que ela é bem ampla e bem extenso o nosso programa. Com respeito à avaliação, leituras semanais, trabalho com apresentação aos demais alunos da turma, uma resenha de livro e uma prova escrita. Bom, como é que a gente vai fazer isso então? Agora, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o nosso programa. Vou tentar compartilhar de novo aqui. Olha só agora. Agora ele ia compartilhar. Programa de atividades, deixa eu ver aqui. Come on, boy! Abriu alguma coisa para vocês? Sim. Abriu? Então tá aqui, programa de atividades, alunos do terceiro ano, certinho? É isso? Isso. HPC 2, tá. Então tem o endereço que eu passei para vocês aí, correto? Google Classroom, código da turma, não sei se alguém já acessou lá, já entrou lá, tá? Mas como é que a gente pretende fazer as nossas atividades? Basicamente foi como nós trabalhamos no semestre passado, em História do Pensamento Cristão 1. Foi pedido para que a gente não avançasse muito em aulas, em período de aula aqui, né? Não sei se é isso que chegou para vocês, certamente é isso que chegou para vocês, para a gente não usar o período todo de conteúdo de 100 minutos, né? Que seria das 3 da tarde até as 4 e... Não sei qual que seria o último horário de vocês, 4h40, é isso? Alguma coisa assim, daria 100 minutos, né? Então, foi pedido para a gente não utilizar esses 100 minutos. Então, como é que nós gostaríamos de fazer a dinâmica do nosso tempo agora com vocês, nas aulas de História e Pensamento Cristão? A gente vai trabalhar do período Reforma Protestante, pós-Reforma até os nossos dias, vamos trabalhar vários pensadores, né, e vários temas, a gente vai trabalhar, quem sabe seja melhor com temas, para a gente conseguir abarcar esse período, mas a ideia é que a gente trabalhe como fizemos do semestre passado, primeiro semestre, o de História e Pensamento Cristão 1, com uma única exceção, é que vocês não farão aquela apresentação para o grupo, para a classe. Vocês se lembram, né? Que tínhamos aí 10 minutos de cada dupla ou trio para apresentar para a classe. Então, a ideia é tirar esse tempo e eu conseguir, vamos tentar o máximo possível, dar o conteúdo e conversar com vocês apenas durante esses 40 minutos do Zoom, né? O Zoom, que o nosso irmão Thierry está nos hospedando, não é agora o Zoom pago, é aquele Zoom que depois de 30 minutos ele começa a dar o período decrescente aí de 10 minutos restantes. Então, a ideia seria eu utilizar esses 40 minutos de aula, como recomendação da própria casa para vocês, do seminário, e o restante do período da aula, que seria o período de aula, vocês podem utilizar para fazer atividades ou para leituras, né? Daqui a pouco até para outra matéria também, mas a ideia é que vocês, como já foi dito, vocês utilizem para o estudo de vocês. E óbvio, se a gente acabou de passar a matéria, o ideal é que vocês utilizem para a própria disciplina, né? Vocês assimilam e maximizam o tempo de vocês, tá? Então, para que a gente tenha apenas um período de aula de 40 minutos, a ideia será que vocês vão ler os textos que eu vou passar para vocês lá no Classroom, e aí, então, a gente vai ter os 40 minutos de aula como um período
para conversar sobre o texto, né? E eu trago alguma coisa nova também, algum assunto novo, mas tudo dentro dos 40 minutos. Tá? Agora, se for preciso, vamos supor, o assunto matou no meio do caminho, aí a gente tem que sair e entrar de novo só para terminar o assunto. Mas a ideia é não prolongar além dos 40 minutos que o Zoom dá. É isso mesmo, 40 minutos? É, né? É isso? Thierry? Isso aí. Isso aí, né? Eu ouvi que tinha baixado para 30, professor, mas pode confirmar com o Thierry aí, ele tinha... Ah, é? 30 não vai dar. Aí 30 mata a gente, né? De boa, de boa. Mas tudo bem, né? Se diminuiu para 30, a gente sai e volta e gasta mais 10 minutos. A gente não usa, na verdade, a aula 100 minutos seriam 50 minutos de aula. Então a gente procura aproveitar no máximo 50 minutos, tá? Mesmo que caia nos 40 minutos ou se caia nos 30. Eu acho que nos 30 não deve cair, não, espero que não. Se cair nos 40, a gente já tiver conversado, a gente mata na conversa nos 40. Se não, a gente volta para terminar e dá mais 10 minutinhos. Mas a ideia é não passar de uma aula, tá bom? 50 minutos. Mas tudo bem. Então, a ideia também, como vocês já tiveram o primeiro momento o História do Pensamento Cristão 1, é continuar com o mesmo esquema no História do Pensamento Cristão 2. Apenas a apresentação não será aqui para a classe, tá? Então, você vai fazer com a sua dupla o trabalho, você vai gravar, todo mundo aí já tem canal de YouTube? Ou alguém ainda não tem canal no YouTube? Né? Então, você vai vai abrir um canal no YouTube, você com o seu e-mail de Gmail, você abre, e vocês vão inserir como dupla a apresentação do trabalho de vocês, tá? E vocês vão gravar um videozinho aí, é bom que vocês, aquele que já não está antenado aí na internet, mas acho que todo mundo já está, né? Essa geração, todos já estão aí, mas você já deve estar seguindo 1000 pessoas aí, então, vocês, aquele que não tem, abre um canal no YouTube, e aí você vai passar o endereço lá vou colocar um lugar lá para você passar o endereço do YouTube onde vocês gravaram, e vocês vão passar para mim. E vocês vão passar não só para mim, vocês vão passar o endereço também no grupo, vão passar para o Thierry para inserir no grupo da classe. Qual que é o objetivo? Pois não. Eu acho melhor a gente criar um único canal e passar para todos. Aí todos vão inserindo lá já com o e-mail da turma. Dá para fazer isso? Tá. Canal comunitário? Tá. Ótimo, Mesmo então e-mail, perfeito. a mesma senha e todos colocam lá, fica melhor. Entendi. Abre um canal que todos têm acesso, é isso? Um canal com meio compartilhado, entendi. Ok, pode ser, tranquilo. Quem que falou? O Thierry mesmo? Né? Então, beleza, Thierry, a gente faz isso. Aí eu vou pedir para o Thierry abrir esse canal, então, Thierry. Ok? Aí você compartilha o canal e compartilha a senha também, e a gente faz assim. Então, os colegas vão colocando lá os trabalhos, né, o vídeo, e, olha, só compartilha no canal que tem, a gente conversa aqui, vai estar sempre, né, você compartilha, o vídeo novo está lá. Então, a gente pode até fazer isso. Imediatamente após a nossa aula, a primeira tarefa de vocês, nos 50 minutos restantes que a gente teria, mas que eu não estarei com vocês em aula, a primeira tarefa de vocês é assistir o vídeo dos colegas, tá bom? Porque acontece, na data que a gente colocar aqui a apresentação, é a data que você vai postá-la no Moodle, no Classroom, o teu trabalho escrito, a dupla, e é exatamente a data que vai postar o vídeo lá também, no YouTube. Então, a gente termina aqui a aula, aí você vai, toda a classe, né, individual, toda a classe, todos os alunos vão lá para o YouTube e já assistem os 2 vídeos, tá bom? E já comentam lá dos caras lá, vai ser legal, né? Já comenta lá sobre a apresentação deles. Será que vão conseguir abrir todo mundo ao mesmo tempo esse canal? Mas se você tiver o endereço, você não precisa abrir o canal, você abre pelo teu mesmo. Você precisa da tua senha e do teu canal para você inserir o seu vídeo, mas você não precisa estar conectado no mesmo e-mail, não é verdade? É isso aí, professor. Até para você comentar. Aí foi a aula da tecnologia da informação, hein?
Porque aí você pode o quê? Você pode comentar com o teu e-mail particular, até porque eu não sei se dá para você comentar ali. Se você está no canal com você gerindo ele, você vai responder a comentários. Para você comentar, você tem que entrar com o outro, que seria um outro e-mail teu, para você comentar nele, senão você não consegue comentar, né? Quem tiver na vez lá é que vai comentar, na verdade. Mas é tranquilo, né? Mas vai dar para todo mundo entrar nesse sentido. Você entra com o teu e-mail sem problema nenhum, tá bom? Eu acho que é passivo, né? Passivo, tranquilo. Bom, pessoal, vamos lá então. Qual que é os personagens, então? Mas se vocês disserem que apareceu o tempinho dos 10 minutos aí, me avisem, tá? Porque eu não, acho que eu estou compartilhando, não sei se eu vou ver aqui o período. Bom, o Jacó Hermínio é o Abel e o Anderson que vão apresentar. O John Edwards é o André e o Cleberson. O Daniel e o Danilo apresentam o Menno Simons. O Davi e o Eduardo, Thomas Kramer. O Erasmo e o Felipe, o John Knox. O Guilherme, C e o Guilherme O, o John Owen. O Hudson e o Jader, o John Bunyan. Jefferson e o Josimar, o John Wesley. Lucas Temperley e o outro Lucas, o Inácio de Loyola. O Luiz e o Matheus, o Canezin, né? Canezin? Matheus Canezin. O Schleiermacher. O outro Matheus e o Miguel, o Bonhoeffer. O Misael e o Nicolas, o Calbart. O Paulo, o Renato e o Rogério Kigard, tá? O Thierry, o José Carlos e o Raul, o Martin Luther King, tá bom? O Zé Carlos, vocês conhecem ele? O Zé Carlos, tá, Zé Carlos? Ele já está Conheço inserido não, nos dois grupos do WhatsApp nosso. Mas ele está aí respondendo no chat, ele é o número 85 aí. Legal, tranquilo. Então, o Zé Carlos é um aluno nosso já, né? Que ficou um tempo nas aulas, sem aulas aqui, eu não sei quanto tempo ele ficou, e já está voltando aí. Então, ele é bem-vindo, né? O Zé Carlos é bem-vindo aqui. Eu não sei se vocês já o conheciam, mas é bom tê-lo aqui com a gente novamente. Que Deus abençoe o Zé Carlos. Bom, então, gente, é isso, tá? Essas apresentações aqui, elas já estão marcadas numa data específica. Vocês vão apresentar lá no Moodle, vou colocar o trabalho escrito desses personagens e vocês vão marcar um vídeo, né? Criar um vídeo de 10 minutos e, como foi sugerido pelo Thierry, vão colocar no canal, que é o canal da classe. Na hora que você for ver e não for você quem vai apresentar, você não vai entrar com a senha, porque você vai... alguém pode ser que esteja usando, você vai entrar com outro, ou só com o endereço do YouTube, você entra lá e comenta. Para comentar, você não precisa nem estar inscrito no canal, né? Comentar, você tem um e-mail, você entra com o Gmail, você comenta lá, então já pode comentar, tá? Então, é a tarefa. Após o nosso período de aula, aqueles 50 minutos que nós não estaremos aqui, é o tempo de você ouvir a mensagem dos colegas dos dois personagens, tá? A gente vai fazer o máximo, como eu fiz na aula, no semestre passado, tentar fazer ao máximo coadunar o assunto que nós estamos tratando aqui com os personagens. Nem sempre dá, né? Mas por que esses personagens? Porque a história do pensamento cristão ela é marcada por personagens, né? É marcada por indivíduos, pregadores, pastores, pensadores, teólogos, católicos, protestantes, né? Cristãos, colocar assim dessa forma, das suas mais variadas vertentes, e que de alguma forma ou de outra influenciaram a teologia. Óbvio que muitos influenciaram a própria filosofia, outros foram influenciados pela filosofia, mas de uma forma ou de outra, esses personagens, eles são importantes, nós precisamos conhecer, porque eles influenciaram a escola da teologia, como vocês viram no primeiro semestre, e agora também nesse semestre. Então, são nomes importantes, a maioria deles eu acho que vocês já viram aqui, tem outros nomes que a gente vai compartilhar com vocês com o tempo, mas esses são para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais aprofundado da teologia desses pensadores, tá?
Bom, a primeira nota, então, vai ser o trabalho de vocês, esse trabalho escrito, e mais a resenha de um livro, tá? E o livro que vocês vão fazer a resenha, ele está aqui, é Teologias Contemporâneas, do Miller e Grenz, tá? Ele está na bibliografia, mais abaixo a gente vai falar um pouquinho dele, mas ele é um livro muito bom. Normalmente, os alunos que leem dizem, olha, reverendo, aquele livro é excelente, né? Então, de fato, é um livro muito bom, porque ele trata de teologia e das mais novas, das mais contemporâneas, das mais próximas de nós. Vocês, então, vão fazer uma resenha desse livro. Então, a primeira nota do nosso trabalho vai ser a apresentação do trabalho, o videozinho gravado do personagem, que vai ser em dupla, e a resenha, que é uma resenha individual, tá? A segunda nota vai ser a prova escrita, que já está marcada aqui para o dia 14 de junho, e mais as nossas leituras semanais, como nós fizemos no semestre passado. As nossas leituras semanais, você vai ler e você vai apresentar na data, então, de entrega, um pequeno relatório de leitura. Vocês se lembram como nós fizemos na aula passada, no semestre passado, que é 10 linhas, né? Então, você vai simplesmente escrever 10 linhas, um relatório da sua leitura. Pode ser um relatório escrito direto, como um texto, pode ser também por tópicos. Se você quiser falar, né, olha, esse tópico é esse, aí vai atestar que você leu, tá bom? Então, a segunda nota é a prova e as leituras. Nós fizemos, no semestre passado, um acordo de que valeria 2/3 das leituras. É isso? Né? Então, a gente mantém esse nosso acordo, tá bom? Das leituras que fizermos, não sei quantos textos eu vou colocar para vocês lerem, vai ser um por semana, provavelmente serão acho que uns 13, 12 textos. Se for 12 textos, nós vamos, então, cobrar de vocês para nota 2/3. Então, se for 12 textos, 9 textos para valer aí os 30% da nota. Bom, deixa eu ver o que mais. Vocês disseram que o tempo estiver terminando, vocês me avisem aí, tá? E se terminar, a gente volta, tá bom? Pelo menos hoje, né? Para a gente ficar com a conversa bem, para dirimir qualquer tipo de dúvida, né? Tirar qualquer tipo de dúvida. Bom, as datas de apresentações dos trabalhos. Aqui eu coloco para vocês que as apresentações deverão ser gravadas em vídeo, de no máximo 10 minutos cada, postadas no YouTube. A dupla enviará o link, a gente já resolveu de forma diferente, né? A gente vai ter um link comum aí. Ok. E você vai, no Classroom, colocar o teu trabalho escrito e também a informação de que o vídeo está postado, tá? O trabalho escrito e o vídeo devem ser depositados na data da apresentação dos alunos, que a gente já falou. Bom, as datas. Hoje é a apresentação da disciplina. No dia 1º de março, o Abel e o Anderson. Dia 8, o André e Cleverson. Dia 15, Daniel e Danilo. Dia 22 de março, Davi e Eduardo. Dia 29, Erasmo e Felipe. Dia 5, Guilherme, os 2 Guilhermes. Dia 12 de abril, Hudson e Jader. Dia 19, semana sabática, ninguém é de ferro, né? Descansar um pouquinho. Dia 26, o Jefferson e Josimar. Lembrando, que no dia 26 já tem a entrega da resenha do livro. Então, eu coloquei logo após a semana sabática, porque aí você tem como, se não tiver feito ainda a resenha, você consegue até ler o livro todo na semana sabática e fazer a resenha, né? Bom, maio, dia 3 de maio, os 2 Lucas. Dia 10 de maio, o Luiz e o Matheus. Dia 17, o outro Matheus e o Miguel. Dia 24, o Misael e o Nicolas. Dia 31, Paulo, Renato, Rogério. Dia 7, Thierry, José Carlos e Raul. E dia 14, a nossa provinha.
Quanto à entrega da apresentação dos trabalhos em classe, é basicamente aquilo que a gente viu no primeiro semestre, né? Você fez o primeiro semestre, você vai seguir a mesma metodologia, tá? Lembrando aqui de pelo menos 5 páginas, tá? No semestre passado, alguns aí economizaram. Então, você escreve pelo menos 5 páginas no seu trabalho, fora a capa, o índice, bibliografia, anexos, tá? Não plagiar a internet, vocês vão plagiar mesmo, com certeza. Não vão, né? E o trabalho vale 5 pontos, peso 5 na primeira nota. Então, o trabalho peso 5, a resenha peso 5, tá? Na primeira nota. Quanto à entrega da resenha, tá aqui o nome do autor, é uma dupla, é o Miller e o Grant. Teologias Contemporâneas, São Paulo, Vida Nova. A versão que eu tenho aqui é 2011. Não sei se foi feito novas edições, tá? Eu não sei se vocês vão encontrar isso aqui em PDF. Às vezes alguns alunos encontram aí, né? Alguma literatura apócrifa aí, né, em PDF, não sei se sim ou se não, mas de uma forma ou de outra, como tem um prazo, dá para adquirir, é um livro interessante, se vocês quiserem adquirir, e tem aqui também na biblioteca, para quem está próximo aqui, tá? Então, acho que não teremos dificuldade com o livro. A nota da resenha, peso 5 na primeira nota, já falamos. Capa, apresentação, o nome do aluno, aquelas coisas que a gente coloca como uma diretriz para vocês. A avaliação crítica do aluno. O que eu quero na avaliação crítica da resenha? Que vocês citem pelo menos 3 autores de relevância no livro, tá bom? O autor cita muitos autores. Então, você coloca 3 autores dentro do livro que vocês acharam que é relevante. E vocês façam uma análise crítica desses alunos, desses autores, em contraste com a teologia reformada. Então, vocês têm uma boa base do que é a teologia reformada. Vocês até fizeram uma resenha, né, no que é a teologia reformada, então vocês têm uma boa base pelo próprio tempo de teologia, de cristãos de vocês, né, e agora de terceiro ano já. Então, vocês fazem um contraste desses 3 pensadores à luz da teologia reformada. Se eles se eles concordam com a teologia reformada, se eles discordam em algum ponto, né, nos assuntos que são pró e a favor, no que esses 3 pensadores dizem quanto à teologia reformada, como que você, como um teólogo reformado, pode avaliar esses 3 autores, ok? As leituras semanais, como eu já mencionei, relatório simples, não é declaração de leitura, né? 10 a 15 linhas, peso 3 na segunda nota. Então, peso 3, lembrando que você tem que ler pelo menos 2/3, né? 2.3333, né? Então, de leitura, tá? Então, se forem 12 textos, eu vou, para avaliar vocês, pelo menos 9. Então, vocês podem descartar 3 leituras aí. O dia que tiver no sufoco aí de fazer prova, você não lê aquele dia, aquela semana, tá? Prova dia 14 de junho, e as leituras são peso 3 na segunda nota, e a prova peso 7. Então, na primeira nota, é sempre peso 5. Trabalho com o vídeo e a resenha. E na segunda nota, é peso 7 da prova e peso 3 das leituras. Só eu estou falando? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui tranquilo, professor. Tranquilo? Tudo calmo. Tudo calmo? Tudo jóia? Eu tenho uma sugestão e uma pergunta ao mesmo tempo. Pois não, pode falar. Foi nos passado pelo CA que cada professor faria o controle de presença. Aí, se no nosso caso, se eu for computar por alguma atividade, o senhor não tiver aula síncrona, né? Eu sugeriria que o senhor mesmo fizesse as chamadas, porque o ano passado deu muita confusão, essa questão de estar fazendo pelo Google Forms, teve alunos que questionaram, que não sabia, que tal, então deu muita confusão. Então eu prefiro sugeriria que o senhor mesmo fizesse. Você quis ser prático e não deu certo, é isso?
é nem que a gente quis ser prático, é porque às vezes fala que complica o que é fácil mesmo. Então é melhor o tradicional aí. Tá. Eu acho que o nosso tempo, se eu quero diminuir em 40 minutos, e se eu ocupar em fazer chamada, eu acho que a gente vai perder tempo, né? Porque aí vamos ficar aí que 10 minutos só fazendo chamada. Eu queria ver uma outra sugestão. Vocês acham que computa com os trabalhos? Com os trabalhos não vai dar porque vocês vão descartar 3, né? Professor, Oi. desculpa atrapalhar. O Ricardo Costa, ele fez no final do ano passado, da gente entrar e colocar no bate-papo quem estava presente. Então, entrava, escrevia o nome e ficava marcado lá no bate-papo, e depois, no final, alguém poderia anotar só os nomes e já estaria pronto. Não sei se dessa forma pouparia tempo. Eu acho que alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser. Se não me engano, a gente escrevia tudo no bate-papo e ele tirava um print. Ele mesmo tirava um print ao final da aula, ele avisava, né? Ó, tô tirando print aqui, quem falou, falou. E aí ele já tinha um controle mais específico de quem estava lá, né? Certo. A ideia é bem boa, na verdade, mas só tem que ver se, por não ser o aplicativo pago, quando acabar a reunião, não vai apagar isso aí. É isso que eu estou pensando aqui, né? A ideia é boa. Eu ia sugerir para ficarmos com o formulário mesmo, que era o mais prático. Pelo menos eu achei bem prático ele, né? Mas o Thierry já declinou da ideia aí. Ou eu posso pensar em abrir um formulário e eu fazer esse formulário, tá? Vamos pensar assim, vamos ver o que eu faço. Aí eu coloco o endereço, eu acho que isso ajuda. Eu coloco no chat aqui o endereço do Google Forms, e aí vocês computam a presença lá. Quem sabe seja tranquilo. Porque aí, sendo eu que faço o Forms, aí não, né, vai ser durante o período de aula. Então, se você entrou durante o período de aula, você entrou aqui, você viu, você pega o endereço aqui, e aí eu compartilho no Zoom. Acho que dá certo assim, né? Tá? Então, aí a gente não tem o perigo de perder a chamada, né? Perder a chamada fica complicado. Mas eu acho que se o senhor colocar logo no início da aula, reverendo, quem entrar alguns segundos depois já não pega a conversa, viu? Não, a gente coloca no início, coloca no final da aula, né? A gente compartilha aqui, de tempos em tempos, vocês mesmos replicam os endereços aí, a gente vai replicando esse endereço, e aí depois, na verdade, até o final da aula aqui, vocês vão ter ele. De fato, se colocar uma vez só, não dá certo, tem que ficar replicando ele. Mas até o meio da nossa aula é possível que todo mundo já chegou, né? Aí a gente coloca, antes de sair, a gente coloca de novo. Pessoal, mais algum comentário que vocês queriam falar? Gostariam de falar? O link do Forms é o mesmo, né? O senhor não vai precisar gerar um para cada aula. Eu não sei, porque eu nunca fiz ele, não sei como é que ele é. O mesmo padrão de Forms você cria um link só, e todas as aulas o pessoal precisa responder a chamada, obviamente. O que o Thierry pontuou é que o pessoal esquecia e colocaram a culpa até no Thierry por não saber. E aí é que a gente vai recair no mesmo erro. Eu não sei se isso vai acabar resolvendo. Eu não sei se o pessoal vai brigar comigo, né? Porque eu vou colocar o Forms aqui. Entendi. Não, mas aí não. Aí eu gero forms diferentes, tá? Eu vou gerar formas diferentes para evitar que o aluno coloque depois também, porque senão o outro vai colocar depois e falar, eu vou ver o horário que colocou, já não vai conferir mais, né? Aí eu penso em alguma coisa assim. Ou até num outro gerador de presença aqui, você respondendo aí, a gente pensa alguma coisa assim. É uma boa ideia para eu pensar como é que eu vou fazer. Mas tranquilo. Mas aí eu vou passar o link dentro do horário. É só para não ficar preso ao Zoom, né? Eu acho que o ruim aqui é ficar preso ao Zoom. Mas qualquer link que eu formar aqui, acho que já fica tranquilo.
Bom, vou pensar nisso melhor, depois aí eu falo com vocês na próxima aula. Mais alguma dúvida que vocês queiram falar? Com respeito à apresentação, com respeito à prova, com respeito a trabalhos. É que basicamente é aquilo que a gente fez no semestre passado, né? Só com a mudança de que a apresentação vai ser no YouTube. É só isso. Vocês estão me ouvindo? Sim, reverendo, tivemos uma informação aqui que a partir de 1º de março, as aulas serão às 15h30, né? Ah, é? Por quê? Procede isso? Ou não? Essa era a dúvida também. Senão aí a aula vai ficar menor ainda. Essa informação veio de quem? Ó, entra lá no grupo lá, pessoal, vocês têm no zap aí, no terceiro ano. Não, André, isso aí foi um erro, eu coloquei lá. Tá bom, desculpa. A aula você tem que seguir o calendário que você recebeu, esquece isso aí. Então tá. Professor, Pega o calendário do SPS, o que Thierry colocou aí não vale nada. Para bom entendedor, meio ato falho basta, hein? Tá vendo, rapaz, como é que são as coisas, cara? Oxe, até eu assustei, falei, gente, o Donaldo não falou nada de mudança de horário para nós aqui. Vocês estão seguindo muita letra, cuidado, letra mata. Rapaz. Mas fica o recado, assim, sugestão, a título de sugestão. Tá, qual que é? 15h30? Aí embola o nosso meio de campo. Aí não dá. Aí para mais. Não, tudo bem. 15h25 para fechar o meio termo. Vocês querem deixar... É que, na verdade, o problema é encostar depois no outro horário, né? Porque se eu começar a jogar o horário para 15h30 e tudo mais, aí eu vou encostar no outro horário. Vamos colocar às 15 horas, você já almoçou, meio-dia, né? Já deu a dormida da tarde, né? Acorda o despertador lá 2:50, ainda dá tempo de ligar o computador, né? Dar uma lavada no rosto e ainda assistir. Então, mesmo que seja uma segundona, eu acho que é tranquilo. Acho que é melhor colocar às 15 horas mesmo, tá? Porque a gente não invade, nem tem problema com outro horário. Senão a gente coloca meia hora para depois e aí complica. Então, acho que é melhor ficar nas 15 horas mesmo. Fica uma hora redonda, é melhor, né? Mais alguma dúvida? Ou alguma sugestão? Tranquilo? Então, se nós encerrarmos a aula agora, para vocês, está todo mundo feliz? Da vida. Da vida? Ainda vai dar para tomar um cafezinho à tarde ainda, antes da próxima aula. Que beleza, hein? Já dá para terminar a resenha nesse restante de tempo aqui. Tá vendo? Já tem resenha, mas não começamos na aula agora, cara. Já dá para começar a leitura, né? Já dá para fazer alguma coisa, já dá para adiantar. O texto eu não coloquei ainda, mas os textos de leitura eu vou colocar, acho que como eu fazia no máximo, sempre até quinta-feira no máximo, eu coloco os textos para a semana seguinte, tá? Então, sempre de segunda a quinta no máximo, que eu fiz as outras vezes, eu jogo o texto para não embolar para vocês, tá bom? Então, vou tentar no máximo na própria quarta-feira, até na quarta-feira já colocar o link. Todos entraram no Classroom aí? Deu para entrar, tranquilo? Então, se algum colega não esteve aqui na nossa aula, fala para entrar, porque as tarefas, os trabalhos estarão lá, tá? Então, a nossa comunicação é no Classroom também. Então, se não tiver alguém que está offline aqui, eles não vão ter acesso ao endereço. Eu vou passar também no próprio endereço vou passar para o Thierry aqui, embora o Thierry já tenha. Já compartilhei lá no grupo, professor. Já compartilhou? Então tá ótimo. Então já está compartilhado, então todos os alunos têm acesso. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar lá no Classroom mesmo, mas eu acho que não tem dúvida, porque nós já trabalhamos o primeiro semestre, né, nestes termos. A gente só continua, é a continuação da nossa aula, tá? Eu vou colocar aqui, a gente vai sempre compartilhar um pouco do assunto, para eu não ficar só falando, como do semestre anterior, e aí eu vou passar alguns slides de alguns, como fiz também no semestre anterior, de alguns assuntos mais específicos que eu acho importante dentro da nossa matéria, tá? Então, queridos, espero que estejam todos bem, né? Que Deus abençoe vocês, que a gente tenha um tempo abençoado agora nesse segundo semestre,
ainda na pandemia, né? Cuidando aí da saúde de vocês. Tá todo mundo cansado, estou vendo que o pessoal está saindo para ir todo lugar, evita, tá? A aula já é online para você não se expor. Tem alguns pastores aí do meu presbitério em Campinas que estão pegando, estão sofrendo por isso. Romualdo passou uns apertos aí com a infecção. Tem pastores do meu presbitério aqui que estão passando, estão com infecção e estão passando muito mal, tá? Então não arrisca não bobeia não, tá? Tem as outras variantes aí, a vacina está enrolada, tá? Então não dá bobeira não, preserve-se a sua saúde e a saúde da sua família, tá? Cuide-se bem aí, e que a gente tenha, dentro da medida do possível, um semestre suficiente, né? Porque a gente não pode parar. Se a casa parar, as aulas pararem, para a vida de vocês. Então, por isso a gente está caminhando no remoto, online, né, que é como a gente queira dizer aí, para a vida não parar, e depois, no semestre que vem, no ano que vem, não sei, né, espero que semestre que vem, a gente possa retornar às nossas aulas normais. Tá bom? Se não tem dúvida nenhuma, está tudo ok, né? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Aí, na semana que vem, a gente começa com a matéria em si, com os nossos assuntos. Tá bom? Alguma palavrinha, alguma dúvida, alguma outra coisinha que queira falar? Pastor, da outra vez... Oi, Renato. Falou pra gente fazer capítulo por capítulo essa resenha. Eu posso fazer assim? Eu prefiro assim, tipo, um capítulo, dar aquela resumidinha no capítulo, depois outro capítulo e tal. Pode, como você assim? Quiser. Legal, tá? Eu não sei como é que tá na descrição da aula, como é que eu coloquei aqui, acho que eu não falei isso, nada disso, né? Mas dá uma lidinha em como tá a resenha. Aqui tá capítulo por capítulo mesmo. Capítulo? Tá. Eu acho melhor que seja feito assim, porque você tem mais domínio do que você leu. O livro tem um problema, às vezes a gente não lê o livro de fio a pavio, às vezes nem tem tempo disso. Aí você lê um pedaço, lê outro pedaço, quando você vai fazer a resenha você não lembra nada do que você leu mais. Tá? Então, de capítulo a capítulo, ele fica mais ordenado para você. Você lê o capítulo, você pode até fazer por capítulo, você programa a leitura no capítulo e você já escreve. Aí você, né, consegue se atualizar. E também, que como é um livro que tem personagens diferentes, porque a história do pensamento cristão lida com personagens, muitas vezes abarca não só o assunto em si, mas abarca o pensamento do autor. Então, às vezes, muda. É um livro que não é um conto, uma história corrida, né? Mas são vários assuntos dentro do livro. Então, por isso que ele é um livro rico, mas realmente, capítulo por capítulo fica mais fácil. Até o livro, ele resume autores dentro de determinado assunto. Então, por isso que cada capítulo vai ser um assunto diferente. Mais alguma dúvida, queridos? Nenhuma? Eu entendo, então, que a gente está conversado aqui. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Obrigado. Tá? Valeu, e aí, amém. Na próxima aula, a gente conversa dentro dos assuntos, e aí a gente vai ter um assunto já que vai ser um texto lido, né? Então, a gente vai entrar dentro de um assunto que a gente conversou. Beleza? Deus abençoe vocês. Vencemos o tempo aqui porque o Zoom nem nos cortou, né? Então, a gente terminou antes do Zoom. Valeu. Deus abençoe, tudo de bom para vocês.